Olá, bem-vindos ao Livro Verde Musgo, eu sou a Laura e hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre os livros que eu li enquanto esse canal tava off. E finalmente apareceu a Margarida, né gente? Mais de um ano que eu não apareço aqui nesse canal, mil desculpas do sumiço, mas a vida aconteceu e infelizmente eu tive que deixar o canal um pouquinho de lado. Nesse último ano muitas coisas mudaram por aqui, eu precisei cuidar de alguns problemas de família, da casa, enfim, troquei de trabalho também nesse meio tempo. Não tava conseguindo ler muito também, pelo menos não no ritmo que eu gostaria, mas apesar desse ritmo meio instável aí de leituras e de vida, eu consegui ler algumas coisas sim, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. E agora eu tô tentando estabelecer uma rotina de leituras um pouco mais estruturada, né, um pouco melhor. Então eu resolvi voltar aqui pro canal também, né, acho que não tem momento melhor pra isso do que agora que eu tô realmente voltando a ler, voltando a me organizar. E eu senti muita falta desse espaço aqui também, né, de interagir com vocês, de compartilhar as minhas experiências com vocês, de ter a interação que a gente tinha tanto aqui no YouTube quanto nas outras redes. Então eu já vou pedir pra você aí que ainda não é inscrito no canal, aproveita e já se inscreve. Eu não vou prometer pra vocês, gente, que o canal vai voltar com a mesma frequência que ele tinha antes, né? Até porque eu já fui e voltei várias vezes. E a frequência que a gente tinha antes de 2 vídeos por semana é completamente inviável pra mim hoje em dia. Mas eu pretendo sim trazer conteúdo aqui com mais consistência pra vocês, tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram. Então se você não me segue lá, aproveita e já me segue, se inscreve aqui. Talvez a gente entre numa vibe um pouco mais slow content. Eu vi isso no TikTok e acho que é perfeito pro momento que eu tô vivendo agora. Mas a gente vai ter conteúdo, tá, gente? Eu prometo pra vocês. E agora vamos ao que interessa, né? Os livros que eu li enquanto eu tava fora aí das redes. E ao todo, gente, eu li mais de 30 livros, o que foi uma grande surpresa. Eu tava com aquela sensação de que eu não tava lendo nada nesse período, e quando eu fui montar o roteiro pra fazer esse vídeo aqui, eu vi que tinha mais de 30 livros. Então, esses 30 livros contando aqui com livros físicos, e-books e audiobooks também, tá, gente? Que, inclusive, os audiobooks salvaram a pátria aí nesses últimos tempos. No meio disso tudo, a gente também teve alguns abandonos, séries iniciadas e concluídas. Então, acho que foi sucesso, tá? E eu vou compartilhar tudo aqui com vocês por ordem cronológica, tá, gente? Por ordem de leitura. Começando pelo livro que eu estava lendo lá na gravação do último vídeo que vocês viram, que foi Disquetê pra Titias. Eu citei esse vídeo lá no vídeo de Cozy Mystery, se você ainda não assistiu, vou deixar aqui nos cards o link, já botem na playlist pra assistir depois que terminar esse aqui. E no vídeo eu falei o quanto eu tava ansiosa pra ler esse livro, né, ele já tava ali na TBR, então eu fiz a leitura logo em seguida e gostei muito, tá, gente? Eu dei 4 estrelas pra esse livro, porque realmente foi uma leitura que me abraçou, assim, e que me fez dar boas risadas. Só tirei uma estrelinha, porque no final, pra mim, a história decaiu um pouco, eu achei muito clichê, acho que faltou um temperinho ali, e também porque tiveram alguns elementos que pra mim foram um pouco absurdos, o que geralmente não é um problema, né? A gente que é leitor acredita em quase tudo, né? Mas depende muito da forma como isso é apresentado na história, como é construído ali pelo autor ao longo do livro. Se é bem construído, a gente compra praticamente qualquer coisa, né? Acho que vocês que são leitores vão entender o que eu tô falando, mas acho que não foi o caso aqui. Em vários momentos na história, principalmente quando elas começam a arrastar aquele bendito cooler pra tudo quanto é lado, eu fiquei um pouco incrédula, assim, sabe? Fiquei pensando, nunca que isso ia dar certo de verdade, sabe? Principalmente porque aquele bendito cooler tava chamando muita atenção e elas ficavam arrastando pra tudo quanto é lado. Em algum momento alguém ia se ligar que tinha alguma coisa estranha ali, sabe? Ia acabar abrindo, ou o cooler ia acabar virando. Então essa parte pra mim foi um pouco sem condições, mas mesmo assim eu consegui aproveitar muito a história. Como eu falei pra vocês, foi uma leitura muito gostosinha. E tirando esse pequeno detalhe, foi uma ótima experiência no todo. E depois desse livro, como eu tava aí empolgadinha com uma maré de boas leituras, eu resolvi pegar um livro um pouquinho maior, que foi O Olho do Mundo, o primeiro livro da Roda do Tempo. E assim, gente, grande erro, porque esse livro é um dos abandonados dessa lista, ó, o trocadilho aí, quem pegou, pegou, mas não tão abandonado assim, tá, gente? Eu pretendo voltar pra esse livro, recomeçar ele em um outro momento, porque não é que eu não estivesse gostando da leitura, muito pelo contrário, eu tava adorando a história, mas é uma leitura muito lenta, gente, muito lenta mesmo, e eu sentia que eu não tava avançando, sabe? Que não tava fluindo. E infelizmente eu não me dou muito bem com esse sentimento. Parecia assim que quanto mais eu lia, mais longe eu tava dos acontecimentos principais da história. Parecia que eu não tava realmente avançando e que eu não conseguia passar da metade do livro de jeito nenhum. E isso foi me desanimando e eu acabei deixando essa leitura um pouco de lado pra recomeçar ela em um outro momento. O grande problema disso tudo é que aqui se iniciou uma ressaca literária, gente, que assim, ó, eu fiquei meses sem conseguir ler nada. Até que, por um milagre, no final de 2023, eu conheci o advento do audiobook. Eu recebi a notificação que a minha assinatura do Prime me dava direito a 3 meses grátis de Audible, e eu pensei,
por que não, né? Por que não dar uma chance? E a partir daqui, gente, eu praticamente não li mais livros físicos, tá? Tirando alguns e-books pelo meio do caminho, o resto foram todos audiobooks. Essa lista aqui vai ser basicamente um publi de graça pra Audible. Queria que fosse pago, né? Mas ainda não. E o primeiro audiobook que eu ouvi foi Joana Dark, da Catherine Chen. Esse livro já tava na minha wishlist há algum tempo, porque eu achei a capa dele belíssima. E eu achei muito interessante também essa proposta da novelização da vida da Joana Dark, né? Então, quando eu vi ele lá na Audible, eu não pensei duas vezes, é por ele que eu vou começar, dei play, e foi uma experiência muito legal, tá, gente? O livro, ele conta a história da Joana Dark desde a infância até a sua morte, com uns toques, assim, de realismo mágico, sabe? Tem toda uma aura em volta do livro, que dá a entender mesmo que a Joana Dark era uma escolhida por Deus. A narração do audiobook também foi perfeita, acho que a voz da Lena Horne traz uma paz, assim, ela narra com uma calma, em alguns momentos do livro a gente tem alguns efeitos sonoros também, então foi muito bom, foi toda uma aura mágica pro livro, e foi uma boa experiência. Eu dei 4 estrelas pra esse livro também, eu só não dei 5 por conta do final, que eu achei um pouco abrupto, assim, eu tava esperando que o livro fosse contar os acontecimentos finais da vida dela, da mesma forma que contou os acontecimentos iniciais, né, com mais detalhes, mas o livro para num acontecimento aleatório, e aí o final da Joana Dark acaba sendo só uma frase, né, que foi presa tal dia, aconteceu isso e morreu, acabou. Então eu acho que o final acabou sendo um pouco anticlimático, né, pra aura do livro, pra coisa toda mais mágica que tava sendo, acabou sendo um corte muito abrupto, mas no todo foi uma leitura muito gostosa, uma boa experiência também. Depois eu dei play no audiobook de A Guarda-Costas, da Catherine Carter, e assim, gente, pra ser sincera com vocês, eu achei um romance bem água com açúcar. Eu nem tenho muitas lembranças dessa leitura, na verdade. Na época que eu ouvi o audiobook, eu não tava fazendo muitos registros das minhas leituras, eu tava só ouvindo e deixando fluir mesmo, mas esse livro acabou não fazendo muito por mim, tá, gente? Realmente eu li e acabei esquecendo logo em seguida, porque assim, eu achei um romance bem água com açúcar mesmo, tá, gente? Sem muitos diferenciais, não fez o meu coração bater mais forte pelo casal ali e tudo mais, e eu achei algumas coisas bem sem sentido também. Cada vez que a protagonista falava que ela era uma das melhores guarda-costas do negócio todo ali, era uma grande surpresa pra mim, porque, assim, ela não me parecia ser uma boa guarda-costas, ela não parecia alguém que tinha que cuidar da segurança de outra pessoa, porque ela não previa risco algum, assim, as coisas estavam acontecendo na cara dela, e ela ficava tipo, nossa, que surpresa, como eu deixei isso acontecer. Mas assim, querida, esse não era justamente o seu trabalho? Prever as coisas e garantir a segurança da pessoa que tá com você? Então, assim, gente, não me convenceu muito. Realmente não foi uma das melhores leituras que eu fiz, não. Mudando completamente de vibe e indo alimentar a minha adolescente interior, eu dei play nos audiobooks de Jogos Vorazes. Eu ouvi os 3 na sequência, assim, sem parar. E que sabor, gente. Como é bom a gente ler uma série que envolve tanto assim, mesmo depois de tanto tempo do lançamento. Esse livro tem o quê? 16 anos de lançamento já? Mas continua sendo tão atual, né, gente? E pra mim foi realmente um retorno à adolescência. Eu não li esses livros lá na época do lançamento, eu só vi os filmes, mas eu acompanhei toda essa febre, né, tanto pelos Jogos Vorazes quanto por distopias em geral, ali nos anos de 2010 a 2015, mais ou menos. E todo mundo amava, né? Então, lendo esses livros, eu me senti como se fosse uma adolescente mesmo, vivendo essa paixão pelas distopias pela primeira vez, e foi muito bom, era tudo que eu precisava naquele momento. Quero muito ler os livros que saíram recentemente também e finalizar essa série logo logo. Depois da experiência maravilhosa com Jogos Vorazes, eu tive uma experiência bem meia boca com Ariadne, da Jennifer Sant. E assim, gente, eu sempre falo pra vocês que eu adoro ler mitologias diferentes aí, né? E a mitologia grega com certeza é uma das mais famosas aí em todo mundo. Porém, nesse livro, gente, eu me irritei do início ao fim. Eu não consegui aproveitar a leitura porque eu tava simplesmente puta com a protagonista, que é a Ariadne. E assim, gente, precisava ser tão inútil essa menina? Porque eu entendo, tá? Eu juro que eu entendo a condição ali dela de princesa, que ela não precisava fazer muito pela vida, e o quanto ela sofreu também na mão do irmão e do pai e tudo mais. Mas ela simplesmente aceita as coisas que acontecem com ela. Ela não faz nada. O cara abandonou ela lá na ilha, a nada, sozinha, e ela simplesmente, então tá bom, vou ficar aqui e esperar alguém vir me achar. Aí depois vem o Dionísio e é a mesma coisa, ela se apaixona, e tudo lindo, mas ele começa a deixar ela lá sozinha e ela, então tá bom, eu vou ficar aqui com minhas crises, tá tudo certo. Dá pra ver que ela não tá feliz, que ela não concorda com as coisas que estão acontecendo, que não é a vida que ela queria ter, mas ela simplesmente não faz nada pra mudar a situação dela mesma, da própria vida. Então isso me irritou muito. A minha personagem favorita aqui foi a irmã mais nova dela, na verdade, que, parando pra pensar, acho que ela teve um destino até bem pior do que o da Ariadne, mas ela soube fazer ali do limão uma limonada e se tornou uma mulher muito foda. Então eu acabei gostando muito mais dela, mas foi só isso que eu gostei no livro mesmo, tá, gente? Assim, eu dei 2 estrelas e meia só pela tentativa. Daí, pra finalizar o ano de 2023, eu li uma duologia da V.E. Schwab, Vilão e Vingança, que foram experiências um pouquinho melhores, tá, gente? Eu confesso que eu gostei muito da construção dessa história, principalmente
obviamente que nenhum personagem aqui é 100% mocinho ou vilão, né? Cada um tem ali as suas próprias motivações, as suas convicções e vai fazer o que tiver que ser feito para conseguir o que quer, mesmo que isso ultrapasse vários limites. Gostei muito da construção dos poderes também, não sei se a gente pode chamar assim, mas a forma como essas habilidades sobre-humanas são adquiridas ali, eu achei muito legal. Porém, algumas coisas não me fizeram amar esse livro, principalmente relacionadas ao Victor, que é um dos principais personagens ali. Eu senti que a autora deu uma forçadinha ali pra ele parecer o inteligentão da parada toda, e também essa parte da obsessão dele com o Eli, que no primeiro livro eu até entendi, ok, mas no segundo livro já me estressou um pouco, acho que também já foi um pouco mais forçado. Uma outra coisa que me pegou um pouco foi em relação a Marcella, que eu achei que era uma personagem maravilhosa, assim, incrível, icônica, que tinha tudo realmente pra conquistar o negócio todo e ser a grande chefe de tudo, mas eu senti que a autora cagou com essa personagem simplesmente pra dar o foco pro enredo principal ali do Victor e do Eli, então isso me decepcionou um pouco, eu achei que a Marcella merecia muito mais, mas no geral eu gostei da duologia, acho que foi uma boa experiência também, e eu não conhecia nada da autora, né, então começar por esses 2 livros acho que foi um bom começo, e eu pretendo ler mais coisas dela também. Iniciando 2024, eu li um conto nacional muito fofinho, que me deixou muito de coração quentinho, que foi Noturnas e Natalinas, da Luísa Landry, e foi realmente muito cozy, tá, gente? Foi uma leitura, assim, pra não pensar nos problemas da vida, só focar ali em ser feliz. O conto tem esse tema natalino, mas misturado com uma vibe vampiresca, então foi tudo de bom, acho que ele cumpriu tudo o que prometeu. Eu não tenho muito o que falar aqui pra vocês, porque é um conto bem curtinho mesmo, né, então não tenho muito como discorrer sobre a história aqui, mas acho que vale muito a pena a leitura e eu recomendo muito. Depois, mudando completamente a vibe, eu li Querido Ex, do Juan Julián, e assim, gente, o que dizer, né? Esse livro trata de alguns temas bem profundos, assim, que eu acho que foram muito bem abordados, com muita responsabilidade. É um livro bem pesado, assim, eu senti muitas vezes que foi até dolorido de ler algumas partes, o que geralmente não é muito a minha vibe, tá, gente? Eu gosto de leituras mais tranquilas, mas mesmo assim eu gostei, acho que é um livro muito necessário e muito fácil da gente se identificar também, então, assim, foi um livro que me emocionou bastante e que eu adorei ter lido. Saindo desse clima mais pesado e reflexivo, eu tava num momento um pouco mais conturbado da minha vida e tava precisando de uma leitura mais levinha, mais cozy, e aí, depois de muitos anos aí, né, eu peguei os audiobooks de Harry Potter pra ler. E assim, gente, eu confesso pra vocês que virou a minha obsessão por algum tempo. Não vou me estender muito aqui, porque é uma história que praticamente todo mundo conhece, e a gente também tem, né, alguns problemas com a autora, que não deve ser nomeada, mas eu fiquei realmente bem envolvida com a história. Eu li os 7 audiobooks em sequência, sem parar. Fiquei abaladíssima em diversos momentos, e foi uma leitura que mexeu muito comigo mesmo, veio no momento certo, e foi uma experiência muito legal ouvir esses audiobooks aí, né, depois de tantos anos do lançamento da série. Seguindo nessa vibe de ler livros que foram muito hypados, né, eu fui tentar Tronos de Vidro, da Sarah J. Maas, e assim, gente, não foi uma experiência tão da hora quanto eu esperava que seria, tá? Eu juro pra vocês que eu tentei, tá, gente? Eu tentei muito gostar desse livro, mas infelizmente não rolou. A personagem principal pra mim, assim, chata até o último fio de cabelo, eu não consegui gostar dela, e ela não me convenceu nem como assassina e nem como mocinha. Acho que acaba sendo um problema muito comum nos livros de fantasia mais jovens, essa inconsistência da personagem principal, né? No primeiro momento ela é forte, guerreira, maravilhosa ali, boa de briga e não sei o que, e vai lutar pra ter o que ela quer e tudo mais. Mas 5 minutos depois ela já tá toda rendida, não pode ver um homem de braço musculoso, com um olhar meio sombrio ali, que já desiste de tudo também. Então isso me irrita um pouco. Sem falar no final do livro, que assim, pra mim foi muito abrupto, tá, gente? Eu juro pra vocês que eu cheguei a voltar o audiobook pra ver se eu não tinha perdido alguma coisa, se eu não tinha pulado o capítulo, porque simplesmente acabou do nada. Eles estão ali de boas, a vida acontecendo, e do nada corta, valeu pessoal, bora pra casa, é isso. E eu fiquei tipo, tá galera, e aí? Eu sei que é uma série muito grande, que provavelmente isso é um gancho pros próximos livros, mas esse final cortado assim do nada me deu zero vontade de ler, e infelizmente essa é uma série que eu não vou continuar, vai ficar com Deus. Pra sair desse mood de raiva de personagem chata, eu peguei uma série que eu já gosto muito, né, que é o Clube do Livro dos Homens. Eu peguei pra ler o Absolutamente Romântico, que é o livro do Russo, que é um personagem que eu adoro desde o início da série, tá, gente? Eu sempre acabo tendo uma quedinha pelos personagens que são grandes brutamontes, mas que o coração é de manteiga, sabe? Então eu tava muito, muito ansiosa pra ler o livro dele, né, saber mais sobre ele, sobre o par romântico dele, como é que ia se desenrolar a coisa ali. E assim, gente, pra mim esse livro cumpriu tudo que ele prometeu e mais um pouco, tá? Eu adorei. Amei o desenvolvimento do personagem dele e do personagem da Helena também, que é o par romântico dele nesse livro. Adorei o plot ali que une, depois separa e depois une os dois e tudo mais.
principais, acho que foi construído de uma forma muito legal. E é um sabor maravilhoso demais, né, gente? Ler um romance que é bem construído, né? Que se utiliza dos clichês, mas que vai além. E eu acho que é exatamente o que esse livro fez. Achei a Helena um personagem muito forte também, assim. Acho que é uma coisa que eu sempre gosto muito nos livros da Alicia K. Adams, que a personagem feminina não tá ali só pra servir o plot, né? Ela também tem as suas próprias questões, ela também tem a sua própria força ali, né? Então, acho que foi perfeito. Depois de Absolutamente Romântico, eu quis seguir nessa vibe aí, né, dos romances da série, e eu peguei o próximo livro da série, que é Três Chances para o Amor. Porém, gente, infelizmente não funcionou muito bem. Esse é mais um abandonado dessa lista, infelizmente. Eu quero voltar pra ele em um outro momento, porque eu acho que realmente o que me influenciou mais a abandonar esse livro foi o momento que eu tava lendo ele. Apesar de ter amado o livro anterior, eu acho que realmente tava precisando de uma mudança de ares, sabe? Eu não poderia ter pego o livro seguinte, assim, logo na sequência. E também por se tratar de um personagem ali do Clube do Livro que eu não sou tão apegada, sabe? Que eu não sou tão fã. Acho que isso também me deu uma afastada. Mas eu ainda quero tentar essa leitura de novo em um outro momento. Agora, gente, nós entramos na minha era Agatha Christie, que demorou aí pra vir, mas veio. Eu ouvi vários audiobooks dela que estão disponíveis lá na Audible, tá, gente? E eu não vou falar de um por um aqui, porque, assim, esse vídeo deve estar enorme. E os livros da Agatha Christie são fórmula, tá, gente? Quando a gente lê na sequência, assim, um atrás do outro, isso fica bem evidente que existe realmente uma fórmula ali, né? Só mudam os detalhes mesmo da história e a construção dos personagens. Então, pra mim, todos os livros dela acabaram se tornando mais ou menos a mesma coisa, tanto é que eu dei a mesma nota pra todos eles. Não que sejam livros ruins, tá, gente? Muito pelo contrário, são histórias maravilhosas. Eu adorei ler. São livros que realmente engajam, a gente fica ali preso na história, ansioso, tentando juntar todas as peças pra descobrir o que tá acontecendo junto com o detetive. E isso é realmente muito bom, tanto é que eu li aí um livro atrás do outro. Mas vamos lá aos livros que eu li dela em ordem de leitura. Eu vou ler aqui pra não esquecer nenhum, tá, gente? Que foram Uma Porção de Centeio, Convite para o Homicídio, Por que Não Pediram a Evans, Os Quatro Grandes e Assassinato no Expresso do Oriente. E de todos eles, gente, eu confesso pra vocês que talvez os meus favoritos sejam os dois primeiros, porque a detetive desses livros é a Miss Marple, ela não é o Poirot, né, que é o detetive de todos os outros. O Poirot eu acho ele meio chato, tá, gente, meio arrogante demais. A Miss Marple é mais de boa, assim, ela vai comendo pelas beiradas, então eu acabei gostando um pouco mais dela. Depois dessa maratona aí de suspenses, eu peguei mais um conto nacional, que foi Gengibre Deu Golpe no Natal, da Clara Alves. E esse conto tem uma vibe bem parecida com o outro que eu mencionei, mas sem a vibe vampiresca, né? Esse aqui tem os pezinhos bem presos na vida real, mas foi um conto igualmente fofo e que me deixou de coração quentinho, assim. Eu amei as duas personagens principais, amei o Gengibre, amei a forma como elas se completam, né? E como as coisas vão se desenvolvendo ali, então foi perfeito. É uma história curta, né, gente, que se passa ali em poucas horas da véspera de Natal, então eu não tenho muito o que falar aqui pra vocês, né? Não posso discorrer muito sobre. Mas quando acabou, eu fiquei arrasada, porque assim, eu leria por horas sobre esses personagens, sobre as duas protagonistas, sobre o Gengibre. Eu fiquei louca ali pra saber o que tinha acontecido, né? Eu queria mais, eu queria saber o que tinha acontecido, como é que se desenrolava a vida delas. Eu realmente leria por horas sobre essas pessoas. Então, assim, maravilhoso. Seguindo na onda do romance, eu li Nem Te Conto, da Emily Henry, que já é uma autora que eu gosto muito. E esse livro, gente, ele é a típica junção de chifres, né? Em que os dois cornos se juntam pra fazer ciúme nos ex, mas se apaixonam loucamente e os ex acabam ficando ali só de plano de fundo da história mesmo. E a gente tem aqui, gente, a mesma coisa que eu falei antes de Absolutamente Romântico, né? Um livro que se utiliza dos clichês, mas que vai além, né? A gente tem aqui o clichê do fake dating, né? Pra fazer ciúmes e tudo mais, mas o que cativa mesmo, né? O que chama atenção mesmo é a forma como os dois protagonistas eles vão se ajudando mutuamente a superar um término que foi super traumático para ambos. Eles juntos, né, conversando ali, eles vão entendendo que talvez aquele relacionamento anterior não era tão saudável assim quanto eles achavam. Eles também se ajudam em questões de família, né? Traumas de família que são muito mais profundos. Eu acho que isso é a parte principal ali da história mesmo. Eu achei lindo ver eles conversando e percebendo o que eles querem e principalmente o que eles não querem pro futuro, sabe? Também sempre com muito respeito pelo tempo e pelo espaço do outro. Então, acho que assim, Emily Henry arrasou de novo. Por enquanto, esse é o meu livro top 1, né, dos livros dela que eu já li. Continuando, agora chegando nas leituras mais recentes, temos o Do Que Eu, da Julia Quinn. Eu comprei o box dos Bridgertons aí, gente, num grande impulso quando eu vi ele em promoção na Amazon. Então, já que eu tinha comprado
comprado o box, eu me obriguei a ler. E assim, gente, não foi ruim, mas eu confesso pra vocês que também não foi uma experiência tão boa assim quanto eu esperava. A história como um todo é bem legal, bem interessante de acompanhar. A Daphne também é uma personagem que eu gostei bastante, apesar de todas as condições ali da época, eu acho que ela ainda impõe a sua opinião, né, e bate o pé, o que eu admiro muito em personagens femininas. Mas em alguns momentos eu senti que ficou aquela coisa meio chata de, ele me ama, mas não podemos ficar juntos, não devemos, meu Deus, adeus a vida. Aí vai pro ponto de vista dele, é a mesma coisa, ela me ama, mas ela não pode me amar, não posso, não podemos ficar juntos, não dá, não sei o quê. Então pra mim isso deu uma boa saturada, assim. Em alguns momentos eu confesso pra vocês que eu já tava, tipo assim, tá bom, Mona, não casa então, não casa, não dá, não casa. Realmente essa repetição me incomodou um pouco, mas no todo eu achei uma boa experiência, eu gostei da leitura, eu gosto muito dos personagens, né, dos Bridgertons. Então foi uma experiência ok. Pulando pro século XXI, eu li 15 Dias, do Victor Martins, que é um romance adolescente, assim, bem vibes Sessão da Tarde, sabe? Mas com personagens muito mais reais e cheios de camadas. É um livro lindo, eu adorei os personagens, tanto o Felipe quanto o Caio. Eu queria colocar os dois num potinho, assim, e cuidar deles. Acho que foi lindo ver eles descobrindo aquele sentimento que era tão novo pros dois, e sempre se respeitando também, né? Respeitando o espaço, o tempo um do outro, sem forçar nada, só deixando as coisas fluírem e irem acontecendo ali. E eu me senti uma mosquinha, né? Vendo esse amor surgir e torcendo com todas as forças pra dar tudo certo entre eles. Todas as nuances da família de cada um também foram muito legais. Acho que a história da avó do Lipe foi a que mexeu mais comigo, assim. Eu me identifiquei muito com ele em muitos momentos, ele também. Então eu torci muito e eu tô louca pra ver a adaptação desse livro que vai vir aí, não sei quando que vem, né? Mas tá vindo e eu tô muito ansiosa pra ver. Foi realmente uma leitura que me fez muito feliz. Assim como O Primeiro Beijo de Romeu também foi uma leitura que me fez muito feliz. Eu li ele logo em seguida e fiquei apaixonada. Esse livro também é na mesma vibe de romances fofos adolescentes, porém, aqui eu adorei que a gente tem um ponto de vista não só do adolescente, né, mas também dos pais. E foi tudo, gente. Pra quem não sabe, esse livro ele é inspirado nos acontecimentos da Bienal do Livro de 2019 no Rio, onde aconteceu uma tentativa de censura, né, por parte dos livros LGBTQIAP+, principalmente de um quadrinho específico que tinha a ilustração de dois homens se beijando. E nessa história a gente também vai ter os acontecimentos, né, da Bienal do Livro, só que nesse caso é o livro do Martim, o pai do Romeu, que tá sendo censurado. E isso tudo acontece junto com a confusão do primeiro beijo do Romeu, que é ali tirado do armário à força por um colega, e a gente vai ver a história se desenrolando pelo ponto de vista tanto do Romeu, né, que é o filho, quanto dos pais. E ver essa história se desenrolando, gente, pelo ponto de vista tanto do Romeu quanto pelo do Martim, acho que é a cereja do bolo, tá? Ver o Romeu deixando de lado toda a vergonha dele, né, e a situação que ele tava passando ali pra ir apoiar o pai, né, lutar por uma causa maior, e ver o Martim ficando com ainda mais garra de lutar ali pelo livro dele, né, pela história dele, depois de saber o que tinha acontecido com o filho, justamente por saber que isso também era defender o direito do filho dele ser quem é, sabe? Acho que esse combo, assim, foi perfeito. Eu recomendo muito essa leitura, gente. Outra leitura que me deixou meio bobinha, mas por um motivo completamente diferente, foi Perdida, da Karina Ricci. E assim, completamente aleatória, voltando pros romances de época, né, gente? E esse livro aqui, ele é uma história cheia de furos? Sim. A protagonista é meio burrinha? Sim, também. Mas eu me diverti com essa história, tá, gente? Eu peguei esse livro numa vibe bem aleatória, assim, sem pensar muito, só querendo mesmo me divertir, dar risada e achar fofinho. Então eu deixei todos os furos passarem, tá, gente? Os problemas entraram por um ouvido e saíram pelo outro. Claro que em alguns momentos eu queria entrar dentro do audiobook e sacudir a Sofia, né? Porque que dificuldade pra entender as coisas. Mas no geral foi uma leitura bem gostosinha, assim. Acho que o Ian e a Sofia são um casal com muita química, o que ajudou bastante na leitura. Mas é isso, gente. Foi divertido, sem muitas pretensões. Não tenho vontade de continuar a série nem nada, acho que por enquanto tá bem suficiente. Seguindo na vibe dos romances de época nacionais, eu li Livre pra Recomeçar, da Paula Alexandra, e assim, gente, eu já era fã dela, tá? Eu já gostava dela pelo canal no YouTube e tudo mais, mas depois que eu li esse livro, eu fiquei mais fã ainda. Que livro sensível, lindo mesmo, sabe? Esse livro conta a história da Anastácia. Ela é uma condessa que vive num casamento absolutamente abusivo com um homem horrível. Ela chega a ser internada num hospício como louca, até que ela recebe a notícia que esse marido morreu e ela finalmente tá livre pra viver a vida dela. Porém, um relacionamento assim e uma internação forçada deixam muitas marcas, né, gente? Como é que se recomeça a vida depois disso? E apesar de ser um romance de época e o romance ser uma parte importante aqui da história, ele vai além. Como eu disse pra vocês, é uma história muito sensível. Eu acho que o principal aqui realmente é essa jornada da Anastácia se redescobrindo, né? Descobrindo o mundo pra além dos muros que cercaram ela a vida toda. Ela entendendo o que ela realmente quer pra si, né?
pra sua vida, pro seu futuro, e também se permitindo, claro, amar e se entregar de novo. E que jornada linda, gente. Não é um livro fácil de ler, tá? Tem algumas cenas, algumas partes que são bem doloridas mesmo, mas acho que todas as questões aqui foram trabalhadas com muita coerência e com muito cuidado. Acho que essa é a palavra, assim. Dá pra perceber o cuidado que a Paola teve na hora de construir essa personagem e essa história. É um livro onde a gente realmente percebe o cuidado nos detalhes, assim. Ele trata dos assuntos difíceis e pesados com muita sutileza, mas sem tirar o peso da situação. Foi realmente uma experiência muito boa, acho que vale muito a pena ler, e inclusive eu fiquei com muita vontade de ler os outros livros da Paola. E pra finalizar esse vídeo, finalmente, eu já tô gravando aqui há 2 horas, gente, chega, não aguento mais. Mas a minha leitura mais recente foi 8 Assassinatos Perfeitos, do Peter Swanson, que é um suspense, né? E infelizmente esse não foi um livro que eu amei, tá, gente? Eu achei a premissa dele muito boa, né? Porque ele se baseia em outros livros famosos de suspense, então eu achei que tinha muito potencial, mas infelizmente pra mim não funcionou muito bem. Eu achei o protagonista um pouco chato, pra ser sincera, tá, gente? E como é ele que conta a história, fica um pouco difícil se conectar a partir daí, né? Mas eu acho que ele força um pouco essa vibe de misteriosão, ai, não sai de casa, não tem amigos, não gosta de ninguém, e eu senti que toda essa forçação foi só realmente pra jogar o plot twist na nossa cara depois, sabe? Pra mim pareceu, assim, que ele tava só se fazendo de salame mesmo, pra no final do livro jogar o plot twist e olhar pra nossa cara e dizer, ah, olha só como eu sou inteligente e perigoso e tudo mais. Então isso me irritou um pouco, e aí no final eu já nem tava mais tão interessada assim no mistério principal do livro, eu realmente só queria que ele se ferrasse logo pra acabar. Mas é isso, gente, esses foram os livros que eu li enquanto estava fora das bookredes. Esse vídeo deve ter ficado gigantesco, porque eu já tô aqui sentada há muito tempo, mas eu realmente espero que vocês tenham gostado, que tenham assistido até o final e que continuem aqui comigo. Então, se você ainda não é inscrito, aproveita e já se inscreve, deixa seu like se você gostou, porque isso me ajuda muito, e também me segue lá nas outras redes sociais. Comenta aqui embaixo pra mim qual desses livros que eu mencionei você já leu, quais você quer ler, e também me diz aí qual foi a sua última leitura, eu vou adorar saber mais sobre vocês. E por hoje é isso, gente, até o próximo vídeo. Tchau!